Boa tarde, potências. Vou esperar vocês entrarem. Oi, boa tarde, potências. Aulão surpresa para vocês de colorimetria. O que é que vocês estão fazendo por aí? Estava agora há pouco em mentoria com minha aluna lá de Portugal, a aluna do treinamento online Neutralize. Para quem não sabe, eu tenho um treinamento online, eu acompanho as minhas alunas. Boa tarde, Débora, Grace. Gente, fala para mim onde é que vocês estão falando. Eu vou tentar cada vez mais aqui abrir essas lives, né? Ter esse tempo com vocês, trazer algum conteúdo. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Fala para mim se está tudo bem com o áudio. Gente, alguém? BH, estão conseguindo ouvir. Olha, BH, Salvador, estava em Salvador há poucos dias atrás. Galera de Minas invadindo aqui a live, né? Gente, preparei aqui. Eu estava conversando com a minha aluna sobre a questão da percepção dos tons frios e tons quentes, tá? Eu não sei se vocês ainda se confundem um pouco com isso, se sabem identificar o que é um pigmento quente, o que é um pigmento frio, quando eu posso usar, né, pigmentos frios e pigmentos quentes. Fala para mim se vocês têm dificuldade em escolher o pigmento. Quando vocês avaliam um lábio, se vocês sabem exatamente quais são, né, os melhores tons para usar naquele caso, tá? É sobre isso que eu vou falar com vocês aqui nessa live. E assim, gente, o que é que eu percebo? Muitas de vocês fizeram curso, algumas têm até uma boa técnica de implantação, mas erram muito na escolha dos pigmentos, porque não tiveram uma aula propriamente dita sobre colorimetria e sobre pigmentologia. Por exemplo, muitas de vocês já são profissionais há um bom tempo, mas ainda não sabem, por exemplo, sobre peso molecular das cores, ordem de degradação das cores, o que é um pigmento quente, o que é um pigmento frio, quando é seguro usar cada tom de pigmento em cada tipo de lábio. E eu percebo que vocês têm muita dificuldade com isso, principalmente quando se fala em lábios escuros. Recebo muita dúvida. Tipo assim, eu neutralizei um lábio, mas qual cor eu vou usar na segunda sessão? Eu posso usar qualquer pigmento ou não? Vocês podem, durante a live, clicar aqui nessa interrogação que tem aqui no cantinho inferior e enviar perguntas, tá? Que eu vou respondendo para vocês e vou tirando as dúvidas de vocês sobre esse tema. João, boa tarde. Nunca mais falamos, tudo bem? Gente, João tem só quantos anos, João? Acho que é 13 anos. E já atua na área. E você aí, com mais de 30, arrumando desculpa para não fazer as coisas funcionarem, viu, João? É um exemplo. Gente, vamos lá. Vou começar aqui. Eu tenho uns 30 minutos para estar aqui com vocês hoje. Ainda tem atendimento hoje, mas eu quis muito estar aqui com vocês. Joãozinho, 12 anos, gente. Olha aí. Eu vou já colocar aqui uma imagem para vocês para falar sobre a questão dos pigmentos quentes e pigmentos frios, tá? A gente tem que pensar que quente é todo tom que nos remete a calor. Então, um exemplo que eu dou assim muito fácil para vocês é, por exemplo, com relação ao sol. O sol, horas ele é amarelo, horas laranja, em algumas regiões ele pode até parecer um pouco avermelhado, né? Um vermelho alaranjado. Esses são os nossos tons quentes. E o que é um tom frio? Um tom frio é tudo aquilo que nos remete a frio, a água, então azul, roxo, verde, tons mais fechados, são considerados tons frios. E por que é importante a gente ter essa noção de percepção de tons na hora da micropigmentação labial? Porque se eu tenho um pigmento de base fria e eu aplico esse pigmento frio em um lábio que já é frio, por exemplo, um lábio escuro, vocês vão ter uma oxidação.
inevitavelmente esse lábio ele vai ficar oxidado. Jéssica, mas e se eu tenho um lábio pálido? Eu posso trabalhar com um tom frio? Aí sim, vocês podem trabalhar com tons frios, mas sempre buscando entender qual é a vontade da cliente com aquele lábio cicatrizado. Porque tons frios, eles vão te trazer um resultado de tom mais opaco. E geralmente as clientes que fazem micropigmentação labial querem aquele tom de saúde nos lábios, não é assim? Um lábio saudável, um efeito lip tint, ou um efeito batom que sejam, mas elas querem tons mais vibrantes. E quando você trabalha com pigmento frio, na hora a cor vai ficar bonita. Porém, vocês têm que pensar na degradação desses pigmentos ao longo do tempo. E para isso existe a hierarquia dos pigmentos, que eu vou já explicar para vocês. Na verdade, a hierarquia das cores. Eu sei, claro, olhar um pigmento e, se ele é rosa e eu vou aplicar no lábio, ele vai ficar rosa. Na hora, ok. Se for um lábio natural, um lábio pálido, você vai ter uma cor muito fiel ao pigmento. Mas e daqui a 6 meses? Daqui a 1 ano? Como é que vai estar o lábio dessa cliente? O que é que tem dentro desse pigmento? E como é que eu sei como esse pigmento vai ficar ao longo do tempo? E a aula de hoje com essa minha aluna de Portugal foi justamente por isso. Ela estava com essa dificuldade, né? As minhas mentoradas têm aulas, né, individual comigo, e eu vou ali matando a necessidade de cada uma. E ela falou, Jéssica, eu tenho uma dificuldade porque eu sei escolher o pigmento, já aprendi com você a identificar os tipos de lábios, porém eu não sei explicar para minha cliente como esse resultado vai ficar depois. Eu geralmente explico que vai clarear bastante, que ela espere um resultado um pouco mais claro do que no dia do procedimento, por conta da cicatrização. Mas não é só essa a explicação que vocês têm que dar. Ou pelo menos você, profissional, tem que saber o porquê que você está usando aquela cor e como ela vai reagir ao longo do tempo. Quem está chegando aí, gente, sejam bem-vindas. Eu vou tentar cada vez mais, né, ter esses momentos aqui com vocês de interação para conhecer vocês. E vou pedir para vocês interagirem durante as lives. Aproveitem, né? É uma oportunidade de vocês aprenderem, tirar suas dúvidas. Então, enquanto eu vou falando, se você lembra alguma dúvida que você tem alguma dificuldade com relação ao tema da live, vocês vão falando aqui que eu vou responder vocês, tá? Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês de alguns pigmentos, tá? O que é considerado tom frio e o que é considerado tom quente, para que vocês tenham uma visão exata sobre isso. Olha só aqui, a gente tem os tons quentes, começando pelo pigmento laranja amarelado, que é o pigmento mais quente, porque ele tem mais amarelo na composição. E na sequência eu tenho laranja, alguns tons de vermelho. E na ponta de cá que eu tenho os pigmentos frios, o que é que eu tenho? Branco ou rosa muito claro, rosa e pink. E no meio eu tenho uma cor neutra. O que é uma cor neutra? É uma cor que nem é tão esbranquiçada ou arroxeada, e ela também não é uma cor laranja. Então, um pigmento vermelho puro, ele sempre vai ser neutro. E pigmento neutro tende a cicatrizar para o frio. Então, vocês têm que ter essa noção, tá certo? João perguntou sobre a marca dos pigmentos. Aqui eu coloquei apenas, João, por tons, tá? Eu não uso uma marca única de pigmentos. Aqui eu tenho pigmento da Nuance, pigmento da RB, tá? Tenho pigmento da MAG, vários tons aí de marcas diferentes. Mas vocês aprendendo o que eu vou ensinar hoje sobre como identificar o que é um tom frio e um tom quente, e dependente da marca que vocês trabalhem, vocês vão conseguir ter essa percepção. Pigmento quente, ele tende a ser mais alaranjado ou mais amarelado. Pigmentos frios tendem a ter mais branco na composição, ou às vezes um tom chamado de magenta, que é o que dá um tom mais arroxeado, tá certo? E vamos lá, seguindo aqui com vocês nesses estudos. O que é que acontece
quando eu falo em degradação das cores. Vocês sabem que os pigmentos, eles têm uma ordem de degradação. O corpo, ele não enxerga cor. O nosso corpo, ele não enxerga cor, ele enxerga molécula. E cada cor tem um peso molecular. Eu ia falando para vocês que eu tenho uma tabela, tá? Com todas as cores de pigmentos orgânicos e inorgânicos que está em ordem de degradação. Para que vocês saibam, quando vocês utilizam um pigmento, qual é a cor que vai permanecer, né, por mais tempo ou por menos tempo no organismo. Se tiver complicado, calma que eu vou explicar aqui para vocês. Tem um monte de pergunta aqui, eu já vou responder para vocês, tá, gente? As perguntinhas que vocês mandaram. Deixa só eu concluir aqui o raciocínio. Então, quais são as cores mais comuns usadas nos pigmentos de lábios? Vermelho, amarelo, laranja e branco. Já esqui o rosa. O rosa, ele advém de misturas dessas cores. Por exemplo, se eu misturo o vermelho com o branco, eu tenho um rosa, ok? E pensando nessas cores base, quais são os pigmentos que têm maior peso molecular? Na ordem, seria o amarelo. O amarelo ele é uma molécula grande, pesada, tem um alto peso molecular. Na sequência, o laranja, depois o vermelho e por último o branco. O que é que isso significa dizer? Se o amarelo ele tem uma molécula maior, quando eu uso um pigmento que tem amarelo na composição, por exemplo, vários laranjas aí no mercado tem amarelo na composição, o amarelo é a cor que sai primeiro. Como a molécula é maior e o pigmento é um corpo estranho que está entrando no organismo, ele identifica a molécula amarela e ele expulsa primeiro. Depois vem o laranja, depois o vermelho e por último o branco. De que forma isso impacta nos meus resultados? Um exemplo é que se o branco é um pigmento de baixo peso molecular, o corpo tem dificuldade em identificar esse pigmento, ou seja, ele tem dificuldade em expelir. Tá fazendo sentido para vocês a explicação que eu tô dando? Por quê? Porque ele tem um peso molecular baixinho, é uma molécula pequenininha, o corpo não enxerga. E de que forma isso interfere nos meus resultados? É o que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Quem mandou pergunta ou quem quiser mandar pergunta, manda lá na interrogação e não se preocupa que eu vou responder vocês, tá? Olha esse lábio. Esse lábio foi um lábio feito por outra profissional. A cliente veio para refazer o procedimento. E o que acontece aí? Era um lábio claro que foi pintado com um rosa claro. Que no dia ela me relatou que ficou super bonito. No primeiro mês ficou super bonito. Aquele rosinha clarinho. Só que sempre que eu tenho um pigmento rosa claro, significa que ele tem muito branco. Então as outras cores que entraram ali para formular esse rosa, por exemplo, o vermelho, o laranja, ele foi expulso primeiro. Então esse lábio que eu fiz rosinha bem claro e ficou lindo no dia, daqui a 2, 3 anos vai estar com esse aspecto aí que vocês estão vendo. Tá um lábio frio, uma cor morta. Concordam comigo? Tá uma cor morta, não tá uma cor vibrante. Isso acontece porque ela usou um pigmento muito frio. Entenderam a importância de você saber o que é um tom quente e um tom frio? Vou dar outros exemplos aqui. Esse foi um lábio que veio também para mim, né, para fazer um procedimento. E vocês percebem também um tom bem fechado. Por que esse tom tá assim fechado, meio escurecido? Porque possivelmente, principalmente no lábio superior, tinha algum grau de escurecimento, mesmo que leve, e foi implantado nesse lábio um tom frio. E aí o lábio fica com esse aspecto escurecido. Não fica um tom vibrante, não fica um tom saudável, não fica um tom bonito, tá? E isso acontece porque foi usado um pigmento que não era o ideal.
Quando o lábio ele é neutro, quando ele tem um escurecimento leve, a gente pode usar um vermelho, por exemplo, mas tem que ser um vermelho aquecido. Aqui, ó, um vermelho que tem bastante laranja. Olha a diferença de um vermelho aquecido para um vermelho neutro. Deixa eu segurar assim para vocês. Isso aqui não é laranja, tá, gente? Esse aqui é o Red Life da RB. É um vermelho alaranjado. Que às vezes a luz confunde um pouco vocês. E aqui é um vermelho puro. Estão vendo a diferença? Então, se eu tenho um lábio com grau de escurecimento, eu vou dar preferência por pigmentos quentes. Eu jamais iria pegar um lábio que tem um grau de escurecimento e colocar um rosa como esse aqui. Daqui a pouquinho eu vou virar a câmera para vocês enxergarem direitinho esses pigmentos que eu tô mostrando aqui para vocês. Uai, gente, ó o filtro aqui. Deixa eu colocar aqui um outro ativo para vocês, uma outra foto. Olha a diferença de um lábio cicatrizado quando eu uso tons aquecidos. Como fica bonito, né? Um tom saudável, um tom vibrante. Felipe, boa tarde, gente. Olha a honra, Felipe na minha live, olha a responsabilidade. Tô devendo esse encontro aí em Salvador. Então, gente, um tom quente. Então, quando eu trabalho com pigmentos aquecidos, eu tenho um resultado cicatrizado de lábio saudável, tá? Sempre eu prefiro trabalhar com tons quentes. A cliente, ela pede ali pra você colocar um pigmento, ela fala, eu quero um rosa bem clarinho. Só que a cliente não entende de cicatrização. A cliente não entende como vai ficar esse resultado. Você que é profissional, que precisa saber o que esperar desse resultado, para não ter surpresas. Às vezes a cliente fala, nossa, não fixou quase nada. E na verdade não é que não fixou quase nada, é que você usou um pigmento muito claro, muito frio, e o lábio dela tá morto. Entende? Tá com um tom apagado. Resultado de aluna do meu curso. Olha que resultado lindo, incrível. Uma sessão, certo? Vocês têm aí o antes, o depois e o cicatrizado. E o cicatrizado tem sim alguns ajustes de borda, normal, precisa de um retoque. Mas olha o tom, que lindo que ficou. Mas olha só o tom que ela usou no dia. Um tom vibrante, um tom quente. Se ela usa um pigmento muito claro, por exemplo, dúvida que eu recebo, Jéssica, aquele pigmento da RB, o Penélope, eu posso usar puro no lábio? De forma alguma. Por quê? Porque ele tem muito branco. O Cindy da Nuance, eu posso usar puro no lábio? Não. Esses tons que tem muito branco, eles foram, né, feitos e formulados para criar misturas, criar nuance. Não é porque vem no kit aquele rosa bem clarinho que significa que você pode usar ele puro no lábio. Certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês mais um outro lábio e eu vou começar a responder vocês aqui. Ó, essa cliente também me procurou. Ela fez um procedimento, ela falou que tem cerca de 4 anos. Foi um efeito batom. Olha a cor que tá esse lábio agora. Frio, né? Não teve nenhuma intercorrência grave, mas vocês concordam comigo que não tá um tom bonito. Quem faz uma micropigmentação faz para trazer vida aos lábios, não para ter esse tom opaco, tá? E outra questão. Se o branco dura muito e você começa a usar pigmentos mais aquecidos, que não tem branco, ou que tem baixa carga do branco, como eu ensino para vocês, nos lábios escuros, porque a gente pode sim usar o branco, tá? Não tô dizendo que ele não pode ser usado. Eu tô falando que ele tem que estar sempre em menor proporção. Aí, no passar do tempo, as cores vão saindo juntas e o lábio vai voltando pro que era antes, mas não fica essa base fria, tá bom? Fica até mais fácil para vocês, porque lábio que ele é pintado com titânio, que é o branco, que ele tem muita carga de titânio, é um lábio também que dá trabalho para fazer a cobertura. Qual marca de pigmento você indica? Gente, ó, vocês entendendo de colorimetria, vocês podem trabalhar com qualquer marca, tá? Mas claro que eu tenho sim as marcas que eu prefiro trabalhar. Atualmente eu uso os pigmentos da J.O., que inclusive eu participei da fase de testes, ajudei aí, né, na formulação, a escolher os tons e equilibrar esses tons. Mas os pigmentos da J.O. só vão ser lançados
acredito que até o começo do ano. Então vocês ainda não têm acesso, tá? Vocês ficam me acompanhando aqui que vocês vão ter acesso a ele em breve. Mas eu também gosto de outras marcas. Eu uso muito Nuance, Gama, RB Colors, tá? Eu uso várias marcas de pigmento. Mas tem os tons que eu gosto mais, tá? Para neutralização eu sempre tenho um pigmento laranja e um pigmento mais branquinho. Por exemplo, Hot e o Penelope. É uma mistura assim coringa para lábios escuros. Uso muito a mistura do Hot com o Penelope, tá? Vermelhos eu tenho de várias marcas, mas eu gosto mais de trabalhar com vermelhos mais aquecidos. Então eu sempre olho no CI do meu pigmento, né, no rótulo, vou lá no CI para ver qual é o pigmento que tem laranja na composição, que tem amarelo. Não gosto muito de usar tons frios, como eu acabei de falar para vocês. Tinta de tatuagem não é o ideal para micropigmentação, tá? Por quê? Existe uma diferença na moagem. Por exemplo, se você pegar uma tinta de tatuagem e pegar um pigmento de micropigmentação, muitas vezes eles vão ter o mesmo CI, o mesmo color index ali. Você vai pensar, é o mesmo. Se o vermelho tem 12475 aqui no código, na tinta de tatuagem, e o pigmento também tem 12475, então é tudo vermelho. Só que os pigmentos de micropigmentação, eles são micronizados, porque a gente usa ele para o rosto, né? São procedimentos, digamos, mais sensíveis. A gente se preocupa mais com o resultado cicatrizado. Então, a tatuagem, né, os pigmentos de tatuagem, eles não têm a mesma formulação química. Então, muda os molhantes, os diluentes, o tamanho das partículas, porque esse pigmento, gente, a gente chama a tinta, né, que tá no vidrinho, aqui, ó, de pigmento. Mas, na verdade, o pigmento é um pozinho que formula as tintas. Então, as tintas de tatuagem são diferentes das tintas ou dos pigmentos de micropigmentação, tá? Você vai ter um resultado cicatrizado muito mais seguro trabalhando com tintas específicas, tá? Então, não trabalha com tinta de tatuagem, não. Sabe por quê? Tinta de tatuagem, mesmo que você trabalhe de uma forma mais superficial, digamos assim, ela vai durar muito mais no organismo. E como empresária, isso não é interessante para vocês. Um pigmento que dure uma eternidade no lábio. O que eu quero, eu, Jéssica, é que minha cliente daqui a 2 anos esteja de volta no meu estúdio para realizar o procedimento. E acredito eu que vocês também queiram isso. Fora que eu também quero que a minha cliente tenha liberdade de alterar a técnica, de alterar a cor, que não fique escrava de um procedimento que vai durar para sempre. Vocês concordam comigo? Então, trabalhe com tintas específicas. Deixa eu começar a responder, gente, aqui as perguntinhas de vocês, tá? Ó, alguém perguntou aqui. Técnica para uma boa implantação. Gente, quando a gente fala em implantação, vocês precisam fazer treino no EVA. Inclusive, semana passada eu fiz uma live aqui para vocês. Vocês ativem, vão lá no meu perfil. Tem o sininho, ativem a notificação. Depois da live também eu vou deixar nos stories um convite para vocês entrarem no grupo VIP. Por exemplo, hoje eu fiz a live, eu notifiquei vocês lá no grupo. Olha, gente, vou entrar em live agora, o que vocês acham? Tá? Para vocês não perderem. Mas, voltando, para fazer uma boa técnica de implantação, o ideal é que você treine no EVA. Porque no EVA você consegue visualizar todos os erros. Por exemplo, se eu faço ali um movimento pendular e nesse movimento, deixa eu tirar essa foto daqui, gente. E nesse movimento eu tenho entradas muito abruptas, pesadas, ó. No EVA eu vou ver, que eu não vou enxergar pixel, vai ficar aquela coisa pesada, tá? Se eu faço um pêndulo certinho, a minha agulha sai e volta na pele, tem entradas suaves, eu vou conseguir visualizar o pixel.
Quer ver um erro bobo que vocês cometem, que no EVA também vocês vão perceber? Tô lá pigmentando e não consigo entender por quê? Porque tá saindo um monte de tinta. Às vezes é só a altura da agulha, que tá baixa demais. Ou o contrário, eu tô lá pigmentando o lábio e eu tô treinando e eu não vejo sair tinta. Parece que minha agulha tá ruim, eu troco de agulha e não sai tinta, a agulha tá alta demais. Então, tudo isso tem que ser observado, tá? Tudo isso tem que ser observado. Isso que eu falo pra vocês, que a importância do pós-curso, né? Eu tenho curso presencial em Natal, em vários estados, também tenho curso online, mas eu acompanho todas as minhas alunas, todas. Quem é minha aluna sabe que tem mentoria. Eu acompanho os treinos, eu acompanho os resultados. Porque muitas vezes vocês fizeram o curso, mas seguem ainda, né, com muitas dúvidas, nem sabem, nem conseguem identificar os erros que vocês estão cometendo para corrigir. O tipo de agulha de dermógrafo interfere, pois não consegui trabalhar com agulha de 3 pontas no dermógrafo. Eu trabalho, já anotem aí, com agulha 1.030 milímetros, tá? E principalmente para lábios, para sobrancelhas também, mas principalmente para lábios, por ser uma pele fina, essa agulha, ela tem que ter qualidade. Aquelas agulhas importadas que vem no saquinho, sem Anvisa, que a gente compra baratinha, eu uso para treino. Mas no procedimento não é bom, porque ela é muito pontiaguda. Então ela agride demais o lábio. Agulhas de maior qualidade, elas têm a ponta mais boleada, digamos assim, então agride menos o lábio, tá? Vou dar algumas dicas aí de agulhas. Ayla Moog lançou uma agulha maravilhosa. Biomaser tem uma agulha maravilhosa. Dermocamp, Aston e Royal Steel. Dessas todas, a que tem o melhor custo-benefício é da Royal Steel. Vocês encontram no site da Mistética. A agulha sempre tem que estar entrando e saindo? Sim, mas inclusive hoje também na mentoria uma aluna perguntou: Jéssica, eu não consigo visualizar mais a agulha entrando e saindo do dermógrafo. Pega a sua agulhinha, foca no celular e coloca o celular em câmera lenta. Porque para trabalhar lábios, por exemplo, a gente trabalha com velocidade média alta do dermógrafo. E impossível a olho nu enxergar. Sabe aquele número do dermógrafo? 100, 110, 120, 90, 50? É a quantidade de pulsos por segundo. Então vocês precisam colocar em câmera lenta. Pode acontecer do seu dermógrafo estar precisando ser calibrado. E pode acontecer da sua agulha estar com defeito. E aí ela não vai estar subindo e descendo. Mas você só vê isso em câmera lenta, tá? Ou se você baixar muito a velocidade do seu dermógrafo. Colocar no mínimo e prestar bem atenção. Mas para lábios, sempre vai trabalhar em velocidade média alta. Por exemplo, eu uso Biomaser e eu trabalho com velocidade 100. No Cheyenne, por exemplo, eu trabalhava 110. Em alguns dermógrafos, 90. Tá bom? Mas sempre aí entre 90 e 110. Laiane, parece que eu estou arranhando os lábios. Pode estar acontecendo por 2 motivos. A agulha tocando no batoque, então tocou uma vez, geralmente já estragou. Sua agulha dobrou a pontinha e começa a arranhar os lábios. Tem a pele fina, então vai começar a puxar aquela pelezinha e você vai arranhar. Como é que eu testo isso durante o procedimento? Quando eu tenho essa sensação que está arranhando, eu pego um lencinho umedecido, tem que ser lenço, não dá pra ser algodão. E eu estico o lenço e pigmento no lenço. Se começar a puxar fibra, é porque minha agulha estragou. E aí eu faço o quê? Troco a agulha. Ou, o que pode estar acontecendo? Em relação à pele, a agulha tem que estar sempre assim, ó, 90 graus. O lábio da gente, ele tem esse formato, né? Então, se eu trabalho aqui embaixo, 90 graus é isso aqui, ó. Se eu trabalho aqui, 90 graus é isso. Se eu trabalho aqui dentro, 90 graus é isso, concorda? Então, se você está trabalhando, por exemplo, aqui dentro, com o dermógrafo deitado, ó, você está arranhando. Se eu estou aqui dentro, tem que estar assim. Percebe? Então, pode ser isso. Tá bom? E aí, assim, para não ficar trocando a agulha, vocês botam pigmento nesse batoque. Que sai mais caro ficar trocando de agulha do que colocar pigmento suficiente ali para você mergulhar a pontinha da agulha sem estragar.
Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, tá, gente? Grace perguntou: me perco na escolha das cores após neutralizar. Grace, o raciocínio é simples. O lábio escuro é um lábio frio. Você, para neutralizar, aqueceu esse lábio frio com laranja, não foi? Voltou clarinho. E aí você vai colocar um tom fechado, um tom frio? Não, porque ele vai escurecer de novo. A base dele é fria, por mais que você tenha neutralizado. Então, Jéssica, qual é a melhor cor para um lábio pós-neutralização? Vermelho alaranjado. Exemplo, vermelho insano da RB, Lotus da Nuance, Granada. E como é que eu sei de tantas cores que tem, tantas marcas que tem no mercado, o que é quente e o que é frio, meu povo? CI, ó. CI. Todo pigmento aqui atrás vem esses códigos. Acho que não vai dar para focar. Mas isso aqui é o CI, é o código que corresponde a cada uma das cores. E aí aqui, ó, se eu for olhar o CI desse pigmento, ó, tem 77891, que é branco, 12475, que é vermelho, 21110, que é laranja, e o 7266, que é preto. Sim, pode ter preto em alguns pigmentos de lábios. Mas a primeira cor que aparece, o primeiro código, que nesse caso aqui é o 77891, corresponde à cor que está mais predominante no pigmento. Nesse caso, é o branco. Olha como ele é claro. Então, um pigmento que eu uso pós-neutralização, ele tem que estar logo aqui na frente, o vermelho, e na sequência já o laranja. Qualquer marca, mas que ele tenha vermelho e laranja. Perfeito, pode usar sem medo. Certo? Eu quero mostrar para vocês aqui esses pigmentos para encerrar nossa live, para que vocês entendam. Vou tirar aqui o que é um pigmento quente, um pigmento frio. Bianca, eu vou deixar nos stories um convite para vocês entrarem no meu grupo VIP. Lá eu sempre aviso vocês das lives, tudo que é novidade, tá? E vai no meu Instagram e ativa as notificações, que o Instagram anda sem vergonha, sabe? Ele não entrega pra vocês os stories. Inclusive, me ajudem com isso, gente. Eu trago tanto conteúdo rico pra vocês. Interajam bastante nas publicações, reajam os stories, que isso melhora o engajamento até para que vocês recebam as notificações. Compartilhe a live, tá? Quando vocês estiverem aqui. Aqui é uma via de mão dupla. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Mas eu amo estar com vocês, viu? E vou deixar o convite para vocês, ó. Quem não sabe, eu tenho um treinamento online. Na verdade, eu tenho mentoria, tenho treinamento, tenho curso presencial, tenho curso online. Mas eu percebo que a grande dificuldade da maioria é lábios escuros. E tem um treinamento que é o Neutralize Lips. Tem um valor super acessível. E além do curso, que é pela Hotmart, acesso por 1 ano, vocês ainda têm minha mentoria direto comigo. Vocês falam comigo no WhatsApp, eu respondo. Eu marco isso aqui só com você para tirar suas dúvidas. Eu treino, eu pego realmente na mão. Vocês saem assim com uma evolução monstruosa. Sobre CI dos pigmentos, vocês vão lá no meu direct e falam: Jéssica, eu quero a lista do CI, que eu mando pra vocês, tá? Um arquivozinho com todos os pigmentos com o CI pra vocês. E tá inclusive em ordem de degradação, tá? Vocês falam comigo lá que eu mostro pra vocês. Isso aqui, gente, é um pigmento frio. Vocês percebem que ele tem até um tonzinho, ó, levemente arroxeado. Uma coisinha meio de uva. Aqui eu tenho um pigmento neutro. É um vermelho puro. E um pigmento quente. Tá até parecendo laranja, né? Porque realmente ele é um vermelho com alta carga de laranja na composição. Mas ele é um vermelho alaranjado. Esse aqui é o Red Life da RB. Aqui eu tenho o Red Sand, que é o vermelho puro. E aqui eu tenho um pigmento da J.O., que ele tem magenta na composição. Então ele é um rosa mais frio. O que é que eu quero explicar pra vocês aqui? Esse pigmento ele pode ser usado em lábios pálidos, lábios naturais, que já são levemente rosados.
pode ser usado, sabendo que eu vou ter um lábio cicatrizado com rosa mais frio. Esse pigmento pode ser usado para neutralizar, inclusive, tá? Associado aí com um pouquinho de branco, ou até mesmo puro. E também é uma cor que pode ser usada numa segunda sessão de neutralização, tá? E esse aqui também é um pigmento que eu vou usar em lábios pálidos, lábios naturais, é um vermelho puro. Então ele tende a cicatrizar para o frio. Porém, se eu pego esse pigmento aqui, que ele é vermelho puro, e coloco um pouco do meu pigmento alaranjado, até mesmo do laranja, por exemplo, hot, eu já posso usar num lábio escuro, entenderam? Então assim, vocês não precisam ter muitas cores, ó. Essas 3 cores aqui, vocês trabalham qualquer lábio. A única que eu teria aqui, assim, a mais, seria o branco ou um rosinha bem claro, tá? Mas assim, vocês não precisam ter, sério mesmo, um monte de pigmento, tá? É só vocês saberem quando usar. Gente, um beijo e até a nossa próxima live.